Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Pastor José Carlos, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Antas. Estamos dando início ao nosso culto aqui através dessa live, né? Como todos sabemos, em decorrência da pandemia, nós estamos em casa, cada pessoa em sua própria casa, seguindo as orientações sanitárias, né, dos órgãos competentes, e nós estamos dando início a esse culto no lar. O povo de Deus está sempre glorificando ao nome do Senhor. Eu vou pedir a você que nos ajude, já que hoje estamos começando nesse culto no lar. Veja como é que está o som. É tudo improvisado, estou fazendo aqui pelo celular, mas nos diga aí como é que está chegando a nossa voz, se estamos sendo, na verdade, bem ouvidos. Se você está nos ouvindo bem, por favor, mande nos informar para que a gente possa estar cada vez melhorando. Graças a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nossa irmã Andréia está nos ouvindo. Parabéns, irmã Andréia. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Né? Nós viemos à igreja hoje para um pequeno culto, né? Com um pequeno número de gente, mas a partir de hoje os cultos estão suspensos por 15 dias, né? Por 15 dias, para que a gente possa aproveitar esses dias, orar, jejuar, ler a santa palavra de Deus e também podermos glorificar ao nome do Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui ao meu lado, logo aqui na retaguarda, a irmã Neuma, que está me auxiliando aí nessa live, nesse culto no lar, que nós estamos conversando hoje para a glória e louvor do nome do Senhor. Meus queridos, eu gostaria de convidar a todos para fazermos uma oração, para darmos começo a esse culto no lar. Hoje, aqui o culto da Assembleia de Deus aqui na cidade de Antas. Nossos irmãos estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Então, você vai ser ricamente abençoado. Senhor Deus, querido Pai, eu te suplico, Senhor, a tua bênção nesse culto que estamos fazendo, Senhor, através dessa live, já que o teu povo está, Senhor, em suas casas, reunidos, orando, lendo a Bíblia, para que possamos, Senhor, passar esse momento crítico desta pandemia que está varrendo o mundo inteiro, e nós estamos em casa, mas não perdemos a fé, sobretudo a fé, e a nossa fé está fundada e firmada no Senhor. Então eu te peço que abençoe a todos os nossos irmãos que estão neste culto, Senhor, que estão agora comigo, cultuando ao Senhor, os irmãos da Assembleia de Deus e de todas as denominações, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos louvar a Deus, vamos cantar o hino da harpa cristã, o hino de número 3. Por favor, pegue aí também a sua harpa cristã, hino de número 3, vamos louvar a Deus. Graças a Deus que Deus nos deu esta tecnologia e através dela nós podemos cultuar ao nome do nosso Deus. Hino de número 3, cante comigo, é um culto, você está nesse culto e nós estamos na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos cantar. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor,
é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Bendito seja o santo nome do Senhor. O nosso Deus está no controle. Nosso vice-presidente, presbítero jesuíno, está assistindo o culto, é o culto da Assembleia de Deus, agora dando início hoje. A paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe nosso irmão Fernando Duarte, que está no culto também. Fernando, Deus te abençoe, que você seja sempre essa bênção. A paz do Senhor, Fernando, Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, é uma alegria podermos estar realizando esse culto, né? O povo de Deus passar vários dias sem se congregar é algo sem precedentes, sem precedentes. Podemos dizer que é uma experiência nova, não é? Uma experiência nova. Talvez nesses últimos 100 anos não aconteceu algo desta natureza, em que as pessoas, Pai do Senhor, Adalberto, Deus abençoe, meu querido, Jesus é bom, obrigado. Vamos nesse culto louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, como eu estou dizendo, em 100 anos, não acontecia algo desta natureza. Por exemplo, nem na época da Segunda Guerra Mundial, aonde houve a guerra, não é? Se viu uma igreja fechada, uma sinagoga fechada. Os cristãos e os judeus tinham aberta a sua sinagoga. Parabéns para você que está assistindo esse culto. É o culto da Assembleia de Deus. Meu sobrinho presbítero Enio está nos assistindo aí de remanso. A paz do Senhor, presbítero Enio. Então, como eu ia dizendo, vos dizendo, esse acontecimento que impede as pessoas de cultuar de certa forma é sem precedentes. Nesses últimos 100 anos, algo dessa natureza não ocorreu. Inclusive, como eu vos disse, nem na época da Segunda Guerra Mundial se viu uma igreja, uma sinagoga fechada. Hoje, as sinagogas
fechadas igrejas, fechados irmãos, confinados em seus lares, com esse isolamento social. Sábado, que é o dia do Shabat dos judeus, e ele sempre faz isto, suas orações, a leitura da Torá, da Parashá, enfim, as porções que a cada dia eles leem. Agora, nesse sábado, eles fizeram fora da sinagoga. Então, em 100 anos não se viu algo desta natureza. Os irmãos judeus, os irmãos cristãos não estão podendo cultuar em seus santuários. O Muro das Lamentações, por exemplo, lá não se pode frequentar. As sinagogas ao redor do mundo estão com suas portas fechadas. As igrejas ao redor do mundo estão com suas portas fechadas. Mas o que podemos ressaltar é que os fiéis estão nas suas casas, mas estão ocupados com a oração, com a consagração, com a meditação da palavra de Deus, e mais do que nunca estamos firmados nesse princípio de estar ligado ao Senhor em qualquer lugar, em detrimento de não podermos ir ao templo, mas nós somos o templo. Meus amados irmãos, há uma coisa interessante que é bom frisar. Quando Moisés recebeu de Deus a ordem para construir o tabernáculo, quando Deus mandou que ele falasse ao povo, Deus, ao falar da boca de Moisés, enquanto Moisés dava as instruções, em determinado momento, Moisés trouxe uma orientação que parecia que ele estava mudando rapidamente de assunto. Era Deus dizendo ao povo de Israel que eles deveriam separar um local para fazer suas orações. Mas, independente disso, eles deveriam estar ligados a Deus pela palavra, pela santa palavra de Deus. E isso porque Moisés, ao falar para construir o tabernáculo, já estava por um sentimento assim, já prevendo que haveria momentos na história do povo de Deus que eles não teriam um lugar, um templo. Como nós sabemos, o templo foi construído por Moisés, como digo, por Salomão, para ser a casa de oração. Mas nós sabemos que houve momentos na história do povo de Deus em que eles não tiveram mais o templo. Atualmente eles não têm o templo, mas não perderam a sua fé, não deixaram de ser leais aos ensinamentos da palavra de Deus, aos ensinamentos do Antigo Testamento. Isso nos dá também uma lição. Não é porque nós não podemos estar nos cultos que vamos perder a nossa referência, que vamos perder a nossa fé, a nossa crença. Muito pelo contrário, é momento dessa fé ser acentuada, ser realmente revelada. Por quê? Porque sem o templo, mas com a palavra. Graças a Deus, todo cristão tem a palavra de Deus em sua casa, pode fazer a meditação dela. Então, mesmo sem o templo, o povo judeu não deixou de ser o povo de Deus. São quantos anos? Mais de 2000 anos, né? Quase 2000 anos sem o templo. Hoje eles fazem suas preces no Muro das Lamentações e nas sinagogas. E Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, ele disse o seguinte: que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que nós podemos adorar a Deus, servir a Deus no templo. Podemos adorar a Deus e servir a Deus no templo, meus amados irmãos. Mas em situações como esta, em que nós temos que ficar em nossas casas, nem por isso deixamos de adorar a Deus. Nós temos que ser muito prudentes, nós temos que ser
muito sábio. Nesse momento que estamos vivendo, um momento crítico, a igreja não perde a sua fé e não perde sua autoridade quando nós estamos em nossa casa para evitar. Edilva está dizendo amém. Deus abençoe, irmã Edilva aí do Barro Vermelho, né? Deus abençoe, glorificado seja o nome de Jesus. Então, em obedecer às normas da palavra de Deus, nós não perdemos a nossa força. Eu não sei porque tem muitas pessoas que relutam em não obedecer às autoridades sanitárias num momento como este. Não deixamos de ser crentes, apenas estamos experimentando uma forma diferente agora, porque já que não podemos ir ao templo, em nossa casa, nós cultuamos a Deus, por exemplo, o culto doméstico é uma forma. É onde eu, aqui junto com minha esposa, a Neuma, missionária Neuma, ficamos orando de 10 horas até 11 horas da noite. E você pode fazer isso, aproveite a oportunidade para orar, fazer campanha de oração em sua casa, jejum, buscar a Deus, ler a palavra do Senhor, consagrar sua vida ao Senhor. Então, o que nos torna um povo forte é a nossa capacidade que nós temos de, apesar das situações, nós não perdemos a nossa identidade, nós não perdemos o nosso referencial, que é Cristo, nós não perdemos a nossa fé, mas nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais fortalecidos. Eu acredito, meus amados irmãos, que esta pandemia que varre esse planeta nos ensina algumas coisas. Eu quero ressaltar três coisas que devemos tomar como aprendizado. Primeira coisa é que nos tornamos, nesse momento, todos iguais, ou seja, todos os humanos, esta pandemia, ela está assustando a todos os humanos. Todas as pessoas, os países mais ricos do mundo ao mais pobre. Então, do mais rico ao mais pobre está na mesma situação. Então, a primeira coisa que aprendemos é que todos somos iguais. É que não podemos esquecer da nossa humanidade. Somos humanos, vulneráveis a um agente patológico, estranho, ainda pouco conhecido. Somos todos iguais. Um outro aprendizado que podemos ter nesse momento é que em momentos como este se descobre gestos de solidariedade, gestos de empatias, gestos nunca vistos. Por quê? As pessoas estão aproveitando o momento para ajudar as outras em suas casas. Nunca se orou tanto. Eu acredito que se os céus não via tanta oração por parte de todos, cristãos e judeus e de outras religiões, nós estamos vendo que o céu está povoado com toda a oração. Então, o gesto de solidariedade acontece. Por exemplo, momento, Iraildes, Pai do Senhor, irmã Iraildes, aí da cidade de Bonito, Deus abençoe, irmã Iraildes, serva de Deus. Então, aprendemos, a primeira coisa é que o vírus mostrou que todos somos vulneráveis. Todos nós somos humanos. Do homem mais poderoso do mundo, Pai do Senhor, irmã Iraildes, do homem mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump, ao mais humilde, que é o anônimo desconhecido. Todos nós estamos vulneráveis. O outro aprendizado que eu estou ressaltando é que aqui se revela gestos de empatias, de solidariedade. Podemos aproveitar o momento e não só ficarmos assim focados para nós mesmos, mas podemos aproveitar e enviar mensagens de esperança a outras pessoas. Aquele irmão que você notar que precisa de uma palavra, dá um telefonema, manda uma mensagem, manda um oi, se comunica, não é? Porque nesse momento de isolamento social,
nós sabemos que há muitas pessoas que estão dentro de uma casa que tem praticamente... Eu conheço pessoas que moram só. Imagine a dificuldade de quem está só. Mas é o momento da gente aproveitar, enviar uma palavra. Paz do Senhor, irmã Kátia, está nos assistindo aí em Catinga do Moura. Deus abençoe, irmã Kátia. Deus abençoe a cantora Kátia. Então, Kátia Barbosa, é um momento para a gente aproveitar. Não fique só bitolado nas notícias, não crie isso daí como que um mecanismo que está acelerado. Desacelere um pouco. Procure mandar uma mensagem para alguém. Hoje mesmo você vai escolher uma ou duas pessoas que há muitos dias você não fala e mande uma mensagem, mande um versículo bíblico, diga para essas pessoas que você está orando. A outra coisa que nós podemos aprender, a terceira coisa que nós podemos aprender em tudo isso, que apesar de todas as dificuldades, nós estamos vendo que o ser humano descobriu que Deus é o grande Senhor e que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Por algum tempo, meus amados irmãos, os homens pensavam que Deus havia se esquecido. Ao redor do mundo, o nome de Deus estava sendo muito badalado de forma negativa. Por que não dizer o desprezo ao nome do Senhor? Tantos atos provocativos foram feitos na face da terra. Então, agora o Todo-Poderoso, ele está tratando com a terra. Biblicamente, sabemos que fatos como esse têm a intervenção divina. Não podemos considerar que o que estamos vivendo é só um fato normal, natural, que ocorreu por acaso, que é acidental. Não, Senhor. A Bíblia nos mostra em vários momentos que Deus controla todas as coisas. Por favor, leia comigo aí 2 Crônicas, o capítulo 7 e o versículo de número 14. 2 Crônicas, o capítulo 7 e o versículo de número 14. Veja comigo o que é que diz a palavra de Deus. Eu disse que nós devemos aproveitar para ter aprendizados. O primeiro aprendizado, eu disse, é que todos os seres humanos agora sabem que todos somos iguais. Não existe pobres nem ricos, pretos, brancos, países que têm alto poder tecnológico e países pobres. Todos somos humanos, seres humanos vulneráveis. A outra coisa é que podemos desenvolver atitudes de empatia e solidariedade em um momento como esse. E a terceira coisa que aprendemos é que as coisas não ocorreram por acaso, acidentalmente, não foi simplesmente uma conspiração, como se diz a famosa teoria da conspiração, ou mesmo acidentalmente, não importa. O que nós sabemos é que é Deus mostrando para a humanidade que Ele é Senhor e que Ele controla todas as coisas. Então, quando os homens esquecem, Deus chama a atenção da terra. Então, a terceira coisa que podemos aprender aí é que Deus está chamando a atenção da terra. E aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 13, diz assim: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha gente, sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, e dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Então aprendemos aqui, Sidney Barbosa, cantor Sidney Barbosa, Pai do Senhor, Sidney, cantor abençoado de Deus, Deus abençoe sua vida, servo de Deus. Então outra coisa que aprendemos aqui é que
Deus chama a atenção da humanidade. Eu sei que existem mentes ateias que acreditam apenas na ciência, na ciência naturalista, mas até diz que nunca homens de ciência reivindicam tanto a oração como se está acontecendo agora. Por exemplo, hoje, domingo, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez uma convocação de oração no país. Ao redor do mundo, estão se orando em multidões para que Deus venha sarar a terra. Então, o que aprendemos aqui nesta leitura é que a terra está adoecida, ela está contaminada. Eu quero ressaltar uma informação. Em 100 anos não ocorria uma coisa com tanta expansão a nível global como está ocorrendo agora. Eu disse no início que nem na Segunda Guerra Mundial se viu igreja fechada, se viu mesquita fechada, se viu templos cristãos fechados. E hoje estão as 3 maiores religiões do mundo estão com seus santuários fechados. Por quê? Porque não podem abrir as portas. Irmão Luiz Cavalcante, a paz do Senhor, irmão Luiz, Deus abençoe, servo do Senhor, e também abençoe a sua esposa aí, o Senhor Deus continue nos abençoando. Então, o que é que estamos vendo? Estamos vendo que esta doença varreu tudo, varreu o planeta todo, então está tudo fechado. E só existe um remédio, a oração. E aí talvez você pode ter achado que essa expressão minha só existe um remédio, é como se eu estivesse desprezando as outras alternativas. Não. O que eu estou dizendo é que a oração é o canal para que as coisas se resolvam. Porque quando oramos, pedimos a Deus que ilumine a mente dos cientistas, a mente daqueles que trabalham com biotecnologia, daqueles que desenvolvem remédios, dos pesquisadores que estudam, desenvolvem vacinas. Então nós devemos orar, meus amados irmãos, devemos orar ao Senhor para que Deus possa estar iluminando a mente dos homens de ciência, que apesar de muitos deles não acreditar em mais nada, acreditam somente na ciência, mas é bom que se ressalte que a maior parte das grandes descobertas relevantes da humanidade ocorreu por acaso. O cientista, estudando um determinado assunto, encontrou outro. É como se, digamos, ele estava buscando uma coisa e aquilo que ele estava buscando ele não encontrou, mas encontrou outra coisa, e aquilo que encontrou trouxe um impacto relevante na história da ciência. Então, o que é que isso nos diz? É que é Deus que ilumina os homens. Interessante que aqui na palavra do Senhor, quando o Senhor fala acerca até também se ordenar aos gafanhotos. Meus queridos, hoje nós estamos visualizando quase que 100% só a questão do coronavírus. Mas se você der uma pesquisada, você vai verificar que está havendo uma praga, uma praga muito grande de gafanhotos em países como Leme, como Omar e outras cidades do Oriente Médio. Gafanhotos estão comendo a produção. Já se há uma preocupação na ONU com relação à questão da estabilidade alimentar dessa região, porque está havendo uma praga de gafanhotos. E em concordância com o que diz a palavra de Deus, isso diz uma coisa: existe um Senhor que controla todas as coisas, e este Senhor que controla todas as coisas é o Senhor que, quando o seu povo, a igreja, os judeus e aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso se voltam a Ele em oração e pedem e suplicam pelo seu favor, Deus começa a dar soluções. É lógico que é Deus quem dá soluções. Então, meus queridos irmãos, não podemos ser totalmente, tem pessoas que estão relutante em não aceitar as recomendações sanitárias.
irmão Fernando Luiz, saudade pastor Carlos, um abraço, presbítero Fernando, meu irmão presbítero Fernando, é uma alegria estar vendo o senhor está aí no Mato Grosso, não é? Eu acredito que está vivenciando aí a mesma situação que estamos vivenciando aqui. Então tem gente, irmãos, que não quer aceitar, por exemplo, ficar em casa. Tem pessoas que dizem que não pode ficar em casa, mas isso é um engano, é falta de discernimento. Vamos ver a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia nesse culto, no livro de Lamentações, o capítulo 1. Veja o que é que diz a palavra de Deus no livro de Lamentações, no capítulo 1. O que é que eu vou frisar agora? É para aquelas pessoas que relutam em não cumprir as recomendações sanitárias das autoridades de saúde, que diz que não precisa fechar nada. Não se está fechando. Não existe uma ordem para fechar a igreja, não. O que existe uma ordem das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde, do Ministério das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, e os governos, é orientar a população a ficar em casa, sobretudo nesse período onde se verifica, os técnicos verificam, que pode haver um maior número de contaminação. Então você ficar em sua casa, você está seguro, meu amado irmão. Os grandes líderes relevantes estão entendendo essa necessidade. Não é fechar a igreja, não. A igreja não está sendo fechada por um decreto de um governo totalitário, não. É um momento que está acontecendo. Isso, como eu já disse, o que torna o povo judeu forte não é o templo, mas é a Torá. É o apego a ela. E o que torna o crente forte não é o templo somente, não é o templo, mas é a palavra de Deus, é a sua fé alicerçada na palavra de Deus. E em um momento como este, você não vai deixar de ser crente, não vai perder a sua estabilidade, porque você não vai poder ir à igreja. Veja Lamentações, capítulo de número 1. Abra, por favor, a sua Bíblia. Esse é o nosso culto no lar. E nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. É como se nós estivéssemos no templo. Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 1. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Olha o que é que diz o Senhor em Lamentações de Jeremias, o versículo 1. Essa palavra mostra que a própria Bíblia já predizia momentos em que grandes metrópoles ficariam desertas. Estranhamos quando vimos uma cidade hoje como São Paulo, que o governador decretou quarentena, né? Fechada. Israel fechada. Meus amados irmãos, me impressionou quando o presidente Benjamin Netanyahu disse que não era um pedido, mas era uma ordem, que os israelenses não saíssem de suas casas. Por quê? Eles não desobedeceram a isso, eles entenderam a isso, eles compreenderam que é um momento, porque existe uma coisa chamada siso, que toda pessoa tem que ter, é a capacidade de ter um controle, de entender as coisas. Irmã Eli Silva Souza, Deus abençoe, irmão, obrigado por estar assistindo. Também irmão Gonçalo está nos assistindo ali no Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, meus amados irmãos, Israel ficou totalmente fechado. Observe essa palavra, Lamentações de Jeremias, o capítulo 1 e o versículo 1. Veja o que aqui diz a palavra de Deus. Diz assim: como está deserta a grande cidade, anteriormente repleta de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu seu marido, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, e que fora a princesa de todas as províncias, hoje tornou-se uma simples escrava. Evidentemente que isso daqui se refere a muitos momentos dos êxodos, dos exílios que o povo judeu enfrentou.
Mas poderíamos dizer que em 2000 anos não vimos isso ao pé da letra. Como todos sabemos, Israel é um país com mais ou menos 8 milhões a 9 milhões de habitantes. Israel não para nunca, e parou. Está tudo parado. Mas o que é que eles fizeram? Observe uma coisa formidável. Os judeus da sacada dos prédios tocaram o shofar e fizeram as suas preces, as suas orações. Eles dizem na sua oração: Elohi, Adonai, cure a nossa terra enfermada. É esta as palavras deles. Ele diz: fortes, fortes, unidos somos fortes. O que é que eles estão dizendo? Que não vai ser uma pandemia que vai tirar deles a condição que eles têm de pessoas que creem em Deus, no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso serve para nós, não é porque nós estamos sem poder ir para a igreja, sem poder nos reunir. É muito bom o calor humano, estar juntos, ver as pessoas, poder estar ali verificando os seus testemunhos, enfim, ouvir a voz dos nossos irmãos. Isso é muito bom, mas o momento pede que nós sejamos obedientes. Duas coisas importantes eu quero frisar aqui. Igreja, nós somos sal da terra e luz do mundo, então até nisso nós temos que contribuir com a sociedade. Imagine uma coisa: há um decreto pedindo para que as pessoas não saiam da rua, que não faça aglomeração. Aí a pessoa, o religioso, vai e abre sua igreja e faz reunião. Se dali haver alguém contaminado e explodir um surto, qual vai ser a mensagem que vão falar com relação à igreja? Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela tem sempre sido guiada pela inteligência do Senhor. É tanto que a Bíblia diz no livro de Tiago: se alguém que está falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Então, ficar em casa é muito bom. E nessa situação aí, se trouxe à tona um versículo bíblico, Isaías capítulo 26, versículo de número 20. Esse versículo bíblico hoje está muito falado, porque ele expressa bem o que estamos vivendo, a quarentena, não é? O isolamento social. Observe, Isaías capítulo 26, o versículo de número 19, de número 20, diz assim: povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Irmãos, há momentos que Deus nos orienta a ficar em nossos aposentos. Por exemplo, Jesus, quando ensinou a questão sobre oração, ele disse que havia situações que o conveniente seria entrarmos nos nossos aposentos e orarmos a Deus em secreto. Jesus disse em um momento também que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso quer dizer o quê? Que um momento como esse requer prudência do povo de Deus. É um momento para sermos prudentes. Você não perde a sua fé, não vai perder a sua crença, você não vai se distanciar, muito pelo contrário. Nós estamos juntos, apesar de estarmos separados aí, na verdade, digamos assim, separados fisicamente, mas nós estamos unidos mentalmente. Nós estamos unidos através da rede social. Olha como Deus foi bom com a nossa geração. Em outras crises de saúde pública mundial, não se tinha o que nós temos. A rede social, olha eu aqui, pastor Carlos, aqui da Assembleia de Deus em Antas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente fazendo um culto, e você está me ouvindo. Então, nós não podemos desprezar isso. Deus está nos dando
todas essas ferramentas para que nós, o que Deus nos aconselha é fique na sua casa, cumpra a quarentena, não ande por aí se arriscando, você não vai ganhar nada com isso, meu amado irmão. Obedeça às autoridades, você não perde nada. Olha aí, a luz, pode ser que falte luz, mas se não faltar, nós vamos até o fim. Luiz Cavalcante e Jaqueline Souza estão ouvindo e assistindo esse culto aqui da Assembleia de Deus. Então, meus amados irmãos, fica no teu quarto, fica lá em segurança, na tua casa, entendeu? Vai à rua só o necessário, deixa as autoridades recomendar novamente uma mudança de situação. Porque uma coisa é certa, nenhum pastor quer que os seus membros, suas ovelhas adoeçam. E como pastores temos essa preocupação pela saúde de nossas ovelhas, pela saúde dos nossos irmãos. Queremos ver nossos irmãos com saúde. Então, nós temos que obedecer à santa palavra de Deus. Então, eu espero que você possa ter se alimentado dessa pequena porção da palavra de Deus. E eu quero aproveitar e convidar você para fazermos uma oração. Nós estamos aqui vendo chuva chegando, possa ser que falte energia e caia a internet, certo? Mas enquanto ela não cai, nós vamos aqui ainda nesse culto doméstico. Então é momento de sensatez, é momento de cuidado. A igreja deve criar campanhas de oração no lar. Aqui mesmo nós estamos pedindo aos irmãos para que durante essa semana tire um dia para jejuar, um dia para consagrar em sua casa e sobretudo não esquecer de estar com os irmãos, contato, né? O contato via rede social, não é o contato físico. Irmãos, observe o que é que a palavra de Deus nos diz. Que nós, seres humanos, temos que ser capazes de usar a nossa inteligência em nosso favor. Ter siso, que é siso? Ter os pés no chão. Glorifique a Deus na sua casa. Ore ao Senhor. Aproveite a oportunidade e ligue para as pessoas que há dias você não fala, não tem contato. Mande aí uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio espiritual e diga, estamos juntos. Mais do que nunca a igreja está junta, está unida para a glória e honra e louvor do nome do Senhor. Mais do que nunca nós estamos juntos em oração. Então, como eu li a palavra de Deus aqui, Israel ficou deserta. Aí os brasileiros aprenderam. E nós estamos vendo aí rolar pela rede social, pela internet, os prédios onde se combina para um determinado horário, eles poderem cantar e louvar e orar. Isso daí houve em Israel. Os irmãos judeus fizeram suas orações, tocaram o seu shofar e oraram a Elohim, oraram a Adonai, para que o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o nosso Deus, sare o nosso planeta, sare a nossa terra. E não podemos deixar de orar. Ore pelas autoridades. Ore para que Deus lhes dê sabedoria, sensatez, o equilíbrio diante de uma crise, para que possamos ter homens equilibrados com decisões precisas e acertadas. Também temos que ter em mente a necessidade de orarmos por todos os que estão diretamente na linha de frente, que são os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão na recepção dos hospitais, as pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, para que Deus os ajude, porque nós somos orientados a ficar em nossa casa, e esses guerreiros, esses profissionais, têm que estar trabalhando. Então, meus amados irmãos, eu convido você agora para louvarmos a Deus com mais um hino, e logo em seguida nós queremos fazer a oração. Se você desejar fazer algum pedido de oração, faz aí, que a gente vai estar orando logo depois do cântico de hino. Meus queridos, como nós estamos iniciando, vá nos informando aí se você está nos ouvindo bem, como é que está aí
porque eu estou gravando pelo celular, não tenho aqui eu não estou ouvindo como é que está saindo aí. Então eu espero que que você possa estar ouvindo e ouvindo bem. Vamos louvar a Deus com o hino? Podemos louvar a Deus com o hino, deixa eu ver aqui, escolher um hino aqui para louvarmos a Deus. Podemos louvar a Deus com o hino de número... O hino de número 2. Vamos cantar o hino 2? Os irmãos me desculpem, eu não sou cantor, minha voz pode não sair legal aí, mas você canta aí também, que é um culto, né? Vamos cantar junto. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Quando estiveres, onde estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Olha, Deus cuidará de nós, Deus cuidará de nós, glória a Deus. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Meu querido irmão, Deus cuidará de nós. Eu quero encerrar o culto, vamos fazer uma oração, é claro, mas eu gostaria de avisar os irmãos que na terça-feira, 7h30 da noite, o culto, vamos estar aqui neste culto para glorificar o nome do Senhor. Eu peço a você que informe a mais irmãos para que tome parte conosco do culto através aqui dessa live. Deus abençoe, irmã Edinara,
mãe Adinara e irmã Adiclésia. Deus abençoe todos os irmãos aqui do campo. Vamos fazer uma oração? Eu lhe peço agora um favor, que você feche os seus olhos e vamos orar. A irmã Neuva está dizendo amém, Deus é fiel, verdade, irmã Neuva. A irmã Neuva está aqui do lado, me auxiliando, entrando em contato com as pessoas, mandando mensagens. É assim mesmo, né, irmãos? O trabalho do pastor, da família do pastor, é sempre a preocupação com os nossos queridos e amados irmãos, tá certo? E vamos orar, mas antes de orar eu quero te pedir uma coisa. Na terça-feira, aqui novamente no culto, 7h30. Quinta-feira também nós vamos ter culto aqui também, 7h30. Você pode assistir o culto, terça, quinta e na sexta-feira, culto aqui. Guarde aí, terça, quinta, na sexta e no domingo, querendo assistir o culto aqui, a partir das 7h30, nós vamos estar aqui para fazermos esse culto e glorificar o nome do Senhor. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos pedir a irmã, aliás, a irmã Neuva está com Então vamos orar aqui. Querido Deus, querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Como cantamos, o Senhor cuida de nós. Sabemos do teu cuidado, do teu apreço, porque nós temos consciência, Senhor, que os planos que o Senhor tem, a nosso respeito, ao meu respeito, ao respeito de cada um dos ouvintes que estão nesse culto agora, e também daqueles que não estão, mas a respeito do teu povo, são planos de paz, são pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos, sem medidas. Senhor, derrame as tuas bênçãos sem medidas, que nesse período que a igreja está em suas casas, cada casa uma igreja, que possa haver um despertamento, Senhor, uma consciência modificada, que também haja, Senhor, o despertamento para a empatia, haja uma consciência acerca do domínio e da sua autossuficiência, Senhor, da sua suficiência, digo, sobre nossas vidas, do teu cuidado, do teu carinho para conosco. Senhor, eu quero que o Senhor ajude esse meu irmão, essa minha irmã, que está aí, Senhor, orando comigo. Deus, que haja no coração de cada crente um sentimento de confiança, que nenhum de nós venhamos, Senhor, perder essa confiança, perder essa fé, porque em momentos como este, a fé se mostra como muito importante. Então, Deus, eu te suplico que as nossas autoridades tenham sensatez, deles inteligência, deles, Senhor, a capacidade, ilumine a mente dessas pessoas, para que possam sempre tomar medidas acertadas para o bem comum de cada região, de cada estado, de cada país e de cada nação. Querido Deus, eu te peço o teu cuidado especial, visita as pessoas que estão doentes, Senhor, enfermas. Muitas delas já estão até nos hospitais, outras estão doentes em suas casas. Visita, traz-lhes a cura do corpo físico. Senhor, eu te suplico pelas pessoas que estão em suas casas, precisando, Senhor, de um abraço do Senhor. Quando eu digo um abraço, aquela pessoa que está precisando de um SOS divino, que está precisando de um reforço do Senhor em suas vidas. Pessoas que estão com sua alma sedentas, pessoas que estão, Senhor, sentindo a necessidade de um renovo em suas vidas, que estão precisando, Senhor, de uma renovação das suas forças, querido Deus. Que o Senhor venha não só recarregar a bateria, Senhor, espiritual, falo de forma figurada dessas pessoas, mas que o Senhor possa recuperá-los, possa restaurá-lo completamente. Senhor, visita a mente do nosso povo, para que nós não venhamos entrar pelo caminho da histeria, Senhor. Que cada crente, que cada pessoa da igreja ao redor do mundo
não pratique o extremo de subestimar a doença e desobedecer às recomendações, mas também, Senhor, que não foque de forma extremamente demasiada a ponto de esquecer que a fé e a confiança no Senhor tem grande relevância em momentos como esse. Deus, eu te suplico nesta hora para que o Senhor continue abençoando cada irmão aqui do campo de Antas, os obreiros, o nosso vice-presidente, presbítero jesuíno, os auxiliares da igreja, os superintendentes, as famílias, Senhor, da tua casa, que o Senhor continue os ajudando e despertando em cada um de nós o interesse de cada vez nos aproximarmos do Senhor em nossos lares, pela oração, pela palavra e por gestos de empatia, Senhor, para a glória e louvor do nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu espero que você tenha sido edificado e nós queremos, se Deus quiser, estar aqui de volta. A irmã Giedna diz a paz do Senhor, pastor Carlos Pinheiro, diz o seguinte: estou na escuta do programa. Amém, irmã, Deus abençoe. Nós estamos concluindo e só relembrando, terça-feira 7h30 da noite, quinta-feira 7h30 da noite, na sexta também, e no domingo, nesse mesmo horário, tem o culto da Assembleia de Deus aqui na cidade de Antas. Que Deus abençoe a todos e desde já agradeço a todos. Irmã Cristina lá de Piões, Deus é fiel, ouve a oração dos seus servos. Pai do Senhor, irmã Cristina, ele está dizendo assim: só hoje esse é o culto entre... Aliás, porque eu estou longe, Enio, me perdoe porque eu estou longe, não estou podendo ler direito ali, mas muito obrigado, presbítero Enio, pela sua... Eu sei que é o meu sobrinho que está ali em Remanso, presbítero da igreja naquela cidade. Deus abençoe. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e até terça-feira, 7h30, aqui para mais um culto da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Antas.